Estádio Will Platter em Viena, para Porto e Bayern vão jogar, e o torcedor do Porto chegando, o torcedor do Bayern chegando. Cadê a imagem? Sabe o que estava passando? Fred e Barney, os Flintstones. Pior perrengue que você lembra da sua carreira, independentemente de ser com São Paulo, com qualquer time, qual é o maior perrengue que você lembra? Assim? O maior perrengue isso é muito interessante. Eu saí de uma corrida em Mônaco e aí eu fui fazer. Tem perrengues que você perde a voz, né? Em corrida já aconteceu isso comigo, no meio de jogo de futebol também. Mas um perrengue extra a isso, eu me lembro muito bem, o seu Tuta falou, pô, vai ter. Era uma decisão. Era um torneio correspondente à Champions de hoje, que era Porto e Bayern de Munique. No Porto, eu me lembro que jogava o Juari, o Casagrande, jogavam no Porto, em Portugal. 87 isso, Nilson. Não lembro exatamente, mas foi 87 isso? Foi 87. Porto e Bayern. Aí ele falou, pô, esse jogo é lá em Viena, né? Então você sai aí de Mônaco, vai lá para Viena, vai para a Áustria. Eu lembro até o nome do estádio Will Platter em Viena, que eu vendi o jogo aqui, então eu queria que você transmitisse esse jogo. Aí eu cheguei lá em Viena, aí eu fui lá no estádio, né? Você tem que ir antes para fazer a checagem, o seu lugar, tudo, né? Cadê lá a etiquetinha Rádio Pan-Americana? Não tinha. Rádio Jovem Pan, o nome da Jovem Pan é Pan-Americana. Falei, mas como não tem o nosso lugar para transmitir? Não tinha lugar para transmitir lá em Viena. Aí eu liguei pro seu Tuta, lembro, não tinha celular na época, era. Falei, seu Tuta, nós temos um problema, não tem mais posição de comentarista no estádio. E não tem essa coisa do jeitinho brasileiro, né? Não tinha jeito de dar jeito, né? Falei, não vai dar pra gente fazer no estádio que não tem a posição de comentarista, né? Pra transmitir. Ele falou, puta vida, mas como é que eu vou fazer? Eu lembro que foi vendido esse jogo, acho, pra Coca-Cola. Como é que nós vamos fazer? E eu me lembro que estava comigo o Éder Luiz, que hoje está na Transamérica, o Éder estava na Rádio Bandeirantes. E aí eu tive uma ideia, eu falei, quer saber? Vamos transmitir vendo um jogo, uma partida pela televisão. Mas para você ver na televisão austríaca era difícil, porque o jogo, eu não sei o que era, eu sei que tinha um impedimento, eu não sei se não ia passar para a cidade de Viena, eu não lembro o que era. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo chamado Alessandro Malatesta, ele tinha uma rádiozinha pequena, mais ou menos como uma rádio web de hoje, chamado Rádio Roma, lá em Roma, na Itália. Falei, vou ligar pro Malatesta. Ele fazia Fórmula 1, esse cara. Eu liguei e falei, putz, eu tô com um problema aqui, rapaz, você não tem jeito. Ele falou, eu vou ver aqui. Ele viu e a RAI ia transmitir. Então tem RAI 1, RAI 2 e RAI 3. São 3 RAIs estatal da Itália, né? Falei, tem certeza que vai transmitir? Não, vai. E como é que eu faço? Ele falou, não, é fácil, pode vir para cá, se transmite dentro da RAI. Aí eu cheguei em Roma, a gente chegou o jogo, sei lá se era na quarta, a gente chegou na terça em Roma. Nós fomos na RAI, era Shopero. Sabe o que é Shopero? Greve de funcionário, não tinha. Falei, caramba, como é que nós vamos fazer o jogo? Não tinha, né? Aí ele falou, tem uma ideia, vai na minha casa. Porque na minha casa eu tenho a minha Rádio Roma. Então, aí eu ligo lá umas linhas para você, eu consigo ligar umas linhas. E você vai transmitir esse jogo para o Brasil direto da minha casa. Que não tinha essa facilidade hoje, você tinha que pedir linha. Linha de transmissão, linha internacional de transmissão. Para você acoplar no seu equipamento para transmitir. Não era essa moleza de hoje, pumba, na internet, você já está transmitindo em qualquer parte do mundo. Não era assim, não. Aí vou eu para tal da Rádio Roma, para a casa dele, Rádio Roma, na casa dele. Ele tinha um gato preto, e ele botou a gente no sofá, e o gato preto ficava passando na minha perna e na perna do Éder. E a gente abriu a jornada. Estádio Will Platter em Viena, para Porto e Bayern vão jogar, e o torcedor do Porto chegando, o torcedor do Bayern chegando. Cadê a imagem? Sabe o que estava passando? Fred e Barney, os Flintstones. Eu falei, pô, mas você não garantiu que vai passar? Vai. Ele falava, calma. Eu lembro que era 20 e 30 horário de Roma ou de Viena,
15h30 no Brasil. Aí era 20h25, nada. 20h26 eu via o Barney brigando com a Vilma, Fred, Barney, e o jogo nada, e a gente no ar, transmitindo. Eu falei, mas caramba, não vai ter o jogo, cara. Eu falei, será que não é na Rai 1? Rai 1? Não, Rai 3. Ele insistia. É na Rai 3. E lá no canal. Eu falei, muda pro Rai 1. Rai 1 estava passando um filme de faroeste. Rai 2 estava passando um programa de auditório à noite, que era 20h30. E a Rai 3 passando Barney e Flintstone. Eu falei, tô ferrado. Não vai ter o jogo, né? Não vamos ter. E não tinha imagem pro Brasil desse jogo. Eu falei, não vai ter. Eu vou ter que arrumar um jeito aqui que caiu a linha. Cara, 8h29h30 abriu a imagem do Will Platter em Viena. Eu falei, meu Deus do céu. 8h29h30, 30 segundos antes de começar. Eu lembro que o Juari estava com a bola no pé, dando o pontapé inicial no jogo. Juari ou Casagrande, um dos dois estava com a bola no pé, dando o pontapé inicial no jogo. Então esse foi um perrengue, mas tem um monte de perrengue. Nós fomos fazer um jogo em Cardiff, Brasil e País de Gales, o Ernesto Guedes, se não me engano, era o técnico da seleção, foi uma única vez que ele dirigiu a seleção brasileira. Ernesto Guedes, se não me engano. Fomos em Cardiff. Mas não tinha 4, 5 emissoras, tinha uma linha de transmissão. Arrumamos tudo em cima da hora. Tem um monte de história. Autódromo, teve uma vez. Por isso que eu falo, a gente é bom hoje, porque hoje é tudo moleza. Teve uma vez que eu fui fazer um grande prêmio na França, eu viajei a noite inteira, eu estava em Saragoça, na Espanha, fazendo o Campeonato Mundial de Basquete. O Brasil jogou 86, isso eu lembro muito bem. Eu e Cláudio Mortari, que faleceu recentemente, o grande Cláudio Mortari. Nós alugamos um Escort XR3 Turbo, porque não tinha jeito de chegar em Paul Ricard, a não ser de carro. Falei, puta que pariu, vamos ter que viajar a noite inteira. Porque a gente tinha transmitido o jogo de basquete do Brasil no sábado à noite, em Saragoça, na Espanha. Eram 800 quilômetros, de Saragoça até... Falei, Mortari, eu guio 400, você guia 400? Fechamos. Eu fui até Barcelona, guiei 400, ele de Barcelona até a França guiou mais 400, nós chegamos para fazer a corrida. E minha cabine? Não tinha minha cabine. Não tinha minha posição no autódromo em Paul Ricard. Cadê Pan-Americana? Cadê Jovem Pan? Transmiti da sala de imprensa num telefone. Era um mal barato, sem retorno, sem nada. Eu só sabia o retorno quando eu falava assim, aqui na sua! E o cara da central botava para mim, Jovem Pan, São Paulo, Brasil. Aí eu sabia que eu estava no ar. Essa corrida foi o grande prêmio da França em 1986. Nunca mais esqueço. Então, quer dizer, tem um monte de perrengue. Mas aí é o perrengue que forma o profissional.